Em um jogo cheio de gols perdidos, o Barcelona vence do Mallorca na força da vontade, poupando até o último que podia poupar, e agora sim é tudo final de Copa do Rei. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O time do Barcelona foi escalado com Chesney, Héctor Fort, Inigo Martínez, Araújo, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ansu Fati, ó a novidade, e Ferran Torres. Na verdade, esse vídeo eu vou falar um resumo do que eu falei nos primeiros segundos aí. A verdade é que esse vídeo vai ser um resumo do que eu falei nos primeiros segundos, porque foi isso, né? Na força da vontade, na força da persistência, o Barça ganhou o jogo por 1-0, mas pra mim é um placar que, é um placar mentiroso, talvez seja um placar mentiroso, ou talvez não, porque mostra que o Barça realmente errou muito alvo. Só que assim, hoje era jogo pro Barça, talvez, se tivesse com Lewandowski, Rafinha, né, se tivesse aqueles jogadores que costumam jogar sempre, desde o começo, o Barcelona poderia hoje ter feito 4, 5 gols, tá? O Barcelona poderia hoje ter feito 4-0, 5-0, 6-0, por que não, né? Mas o Barça perdeu muitos gols. E, cara, se tu for olhar o primeiro tempo, parece... Sabe quando tu tá jogando no FIFA ou no PES, enfim... tu tá jogando uma Copa ali que tu precisa fazer um gol no último minuto, seja para ser campeão, seja para se classificar, ou qual é o objetivo da competição. E tu começa a perder gol, e tu diz, não é possível, o jogo tá brincando comigo. Porque tu erra, tu chuta na trave, tu chuta no goleiro, o zagueiro, sei lá de onde aparece e defende, outro zagueiro vira goleiro, defende, faz uma defesa espetacular em cima da linha com os pés, tu erra gols, sabe? Pareceu isso o primeiro tempo do Barça. O Barcelona, cara, eu vou botar um print aí, não fui eu que tirei, mas eu recebi esse print em um grupo de Barcelona ali que eu tenho com alguns torcedores do Barcelona, e aí alguém mandou. E isso aí era só um momento, né? As chances, né? Tu vê ali que tá 20 chances pro Barcelona, aí eu repostei num outro grupo, teve um cara lá que falou, não, é 25. Isso é só no primeiro tempo. Olha que assustador. Agora olha só. Olha os números gerais. Tem 40 chutes. O Barcelona ao todo na partida deu 40 chutes. Quer mais? O Barcelona deu 13 chutes a gol. Não foram 13 chutes no total. Tem time que não dá 13 chutes no jogo. O Barça deu 13 chutes a gol. 13 chutes a gol o Barcelona deu. Então, por esses motivos, eu acho que o placar ele pode ser um pouco mentiroso, porque podia ter sido 3-0, 4-0. Só não foi, daí alguém pode dizer, não é mentiroso, porque o Barça não foi eficiente. Então o 1-0 é justo quando um outro time perde muitos gols. Só que, cara, tem momentos ali que, assim, o goleiro defende, depois outro goleiro defende, depois ela vai na trave, tem um chute que ela pega no pé do zagueiro do Mallorca e bate na trave, podia ter batido no gol. Claro, o se no futebol não existe, mas é muito aquela coisa do poderia ter entrado no gol. Em vez dela pegar no pé do jogador maior que desviar na trave ou desviar na mão do goleiro, podia ter desviado no gol. Então essas coisas vão acontecendo, o Barça perde chances, vai empilhando chances perdidas no primeiro tempo. Aí, eu acho que eu vou falar sobre a escalação agora. Não, vou deixar pra falar da escalação depois. Então, o resumo foi isso. Um Barça que teve chances, perdeu muitas chances, são 40 chutes no total, 13 chutes a gol na partida inteira. O Barcelona que podia ter feito 4-0, 5-0, mas que fez o 1-0 e não foi em nenhum momento ameaçado com derrota na partida, ou até mesmo... Claro, teve uma outra defesa que o Chesney precisou fazer ali, mas foi um Barcelona que dominou o tempo todo, que esteve à frente do placar justamente, que em nenhum momento correu riscos e foi melhor que o Mallorca. Agora sim, sobre a escalação. O Barcelona ele começa com o Yamal, com o Ansu Fati, o Dani Olmo e o Ferran Torres. E aí é interessante, porque tu tem ali o Pedri e o Gavi mais recuados, o Dani Olmo à frente do Pedri e do Gavi, aí tu tem o Lamine Yamal, ele é um extrema, então o Lamine Yamal joga colado na ponta, né? E aí ele vai driblar, e assim tentar entrar na área, às vezes ele corta e bate, às vezes ele serve os atacantes. O Ferran Torres é aquele 9 fixo, né, hoje jogou como 9 fixo o Ferran Torres, o Dani Olmo aquele meia que entra na área, que participa, e o Fati muitas vezes sendo um ponta, só que o Fati entrando, acho bem mais na área do que o Yamal. Cara, eu já achei um tempo de jogo melhor do Fati, o Fati teve
participações, né? O Fati participou, o Ansu Fati teve aí 62 minutos jogados no total, né? Ele participou de pelo menos 4 lances decisivos aí, onde finalizou, onde teve a sua participação. É um jogador que está pegando ritmo agora, a gente precisa ter calma com ele, tá voltando. Quem sabe ele fica no Barça ou seja emprestado, vendido para um outro clube, mas é um jogador que ainda vai ter que ver o que vai acontecer com ele. Mas assim, pareceu já com um pouco mais de ritmo, era jogo para ele. Que leitura espetacular do Hansi Flick. Porque o que acontece? O Barcelona é bem melhor que o Mallorca, o Barcelona é muito melhor que o Mallorca. Só que tem essa final, né, no final de semana, e tinha que poupar. Na zaga, então, jogou. Olha só, hoje aconteceu um milagre, né? Hoje aconteceu um milagre. Condé não jogou. O Chesney não foi poupado, ok? Aí é quando a gente vai pra zaga. Primeiro, um milagre. Condé. Eu acho que o Condé é o jogador com mais minutos na temporada do Barça. O Condé simplesmente nunca é poupado. Todo mundo é poupado, menos o Condé. Isso fala muito de uma boa condição física do jogador e tudo mais. E hoje o Condé não começou jogando. Começou jogando o Eric Garcia na lateral, improvisado. E aí na zaga foi o Araújo e o Inigo Martínez. E aí eu destaco, né, cara? O Araújo, ele regrediu bastante depois da lesão. Ele não vive um bom momento. Ele, de melhor zagueiro do Barcelona, cara, eu até acho que ele tem potencial para ser o melhor zagueiro do Barça. Mas ele, sabe, erra em alguns lances. Parece meio nervoso em alguns lances. Daí jogou Araújo e o Inigo Martínez, eu acho que até deve ser titular na final, mas provavelmente junto com o Cubarsí. E aí jogou o Héctor Forte. Então o Baldé, que poderia ter começado na partida hoje até, o Hansi Flick preferiu não começar com ele, mas ele poderia, ele já está treinando, né? Está treinando já o Baldé, mas ele começa com Héctor Forte, ok? Então, na verdade, hoje, né, ele começou com o Héctor Forte, não começou jogando nem o Gerard Martin, que na verdade o Gerard Martin que é o titular daquela posição ali, não é o Héctor Forte o titular daquela posição ali. O Héctor Forte é o terceiro, o Gerard Martin é o segundo, mas vinha sendo o primeiro porque o Baldé estava lesionado. Então hoje começa jogando o Héctor Forte e aí entra o Gerard Martin no segundo tempo. Ok, Gavi, que não é um jogador titular, né? Acho que o De Jong vai começar na final. Aí sim, aí temos um titular aí, ó, o Pedri. Né? O Pedri, acho que até aqui Chesney, Inigo Martínez e Pedri, né? Os que a gente pode dizer titulares. Tenho dúvidas na questão do Dani Olmo, se começa ele ou o Fermin na final, mas podemos dizer outro de nível titular, Dani Olmo. Começou jogando também Yamal, né, Lamine Yamal. Só que o trio de ataque, né, Yamal, Ferran Torres e Ansu Fati, acho que é perfeito. Eu falei aqui no vídeo pós-jogo anterior que eu colocaria o Ferran Torres para começar jogando esse jogo, o Hansi Flick fez, e eu acho que o Hansi Flick surpreendeu todo mundo já colocando o Ansu Fati, porque ele nunca coloca o Ansu Fati, colocou o Ansu Fati para começar jogando hoje. E beleza, né? Beleza. Assim ele poupou de uma vez Lewandowski e Rafinha, apesar que o Rafinha começou no banco, mas entrou no segundo tempo e teve um total de 28 minutos jogados. Mas, né, acho que tem uma diferença, né? Tu preserva um pouco ele, o Lewandowski nem esteve. Aliás, né, eu falei aqui, cara, pior que eu acabei me esquecendo aqui. Eu falei que o Lewandowski foi preservado, mas não foi, né? O Lewandowski se machucou. Às vezes dá um branco na gente. O Lewandowski, na verdade, esquece o que eu falei, na verdade, né? O Lewandowski se machucou e tá confirmada a lesão. Na verdade, o Lewandowski deve ficar fora da final de sábado. O Lewandowski deve ficar fora da final de sábado. O Lewandowski deve ficar aí 3 semanas fora. Então esquece. Só que, por quê? Porque, assim, eu já imaginava que o Ferran Torres ia jogar hoje com o Lewandowski lesionado ou não, né? Mas não foi assim. O Ferran Torres, ele começou jogando, mas o Ferran Torres é o nosso atacante titular no momento, porque o Lewandowski está lesionado. Eu esqueci disso, tá? Mas eu lembrei agora. Isso é verdade. Mas assim, dá pra entender, né? Os titulares hoje, então, que jogaram Chesney, Inigo Martínez, Pedri, né? Chesney, Inigo Martínez, Pedri, Yamal, e agora eu vou colocar o Ferran Torres, porque ele vai ter que ser o titular do final de semana e nos próximos jogos aí, porque o Lewandowski tá lesionado, né? Por quê? Porque eu acho que o Araújo não começa a final, acho que é com o Cubarsí, o Eric Garcia não também, deve ser o Condé, Héctor Forte também não, porque ou é Gerard Martin ou é Baldé, eu acho que vai ser o Baldé, Pedri, então, ok, titular, mas daí o Gavi acho que não começa, porque eu acho que ele vai de Pedri, De Jong e Dani Olmo, ou Pedri, De Jong e Fermin, que é o que ele mais vem utilizando como titular, mas daqui a pouco o Dani Olmo pode começar jogando. Daí o trio de ataque então vai ser Yamal, Rafinha e o Ferran Torres. Mas eu confesso que pelo que o Ferran Torres está jogando, ok, tá? Eu teria mais medo em outras épocas, mas beleza, tá? Então dá pra entender que é um time bem mistão, é um time bem mexido, né? E é claro que isso vai influenciar um pouco, isso vai, obviamente, mexer um pouco, tu não tem ali a criatividade do De Jong, né? Tu não tem ali um De Jong, faz total diferença.
né? Mas assim, cara, pra falar bem a verdade, eu sei que parece pobre uma análise assim, mas o Barça não goleou porque perdeu muito gol. O primeiro tempo acaba 0-0 porque a bola não entra. É simples. Entendeu? É literalmente isso. Só assistindo o jogo mesmo pra entender. Porque é literalmente isso. E o Dani Olmo consegue no segundo tempo fazer. O medo é que viesse um nervosismo, porque já passou 45 minutos, 0-0, a bola não entra. E pra vir um nervosismo e o Mallorca meter um contra-ataque e fazer gol, né? Igual foi na última partida ao Celta de Vigo, é um estalar de dedos, e aí a gente se perde no nervosismo, porque daí a gente sabe que é aquela corrida de La Liga, mas o Barça conseguiu fazer o gol com o Dani Olmo, conseguiu segurar e controlar bem a vitória. Terminou esse jogo, Barça cumpriu o que tinha que fazer, venceu os 3 pontos, bora pra final. Agora é final, tudo é final. Copa do Rei, sábado, no estádio La Carturra, final de Copa do Rei. O Barcelona sem Lewandowski, quero ver se eu faço um pré-jogo aqui na sexta, mas Barcelona então sem Lewandowski, vamos pra cima. O time que eu acho que vai jogar, acho que vai Chesney, Koundé, Cubarsí, Nigo Martínez, Baldé ou Gerard Martin. Hoje eu acho que é Baldé, tá? Mas pode ser que ele comece com o Gerard Martin, hein? Será? Porque o Baldé podia ter jogado hoje. Talvez o fato do Baldé não jogar hoje, será que não é porque vai estar sábado? Minha dúvida. Aí eu acho, tá? Pedri, De Jong e Fermin, tá? Acho que ele vai colocar o Fermin e deixar o Dani Olmo pro segundo tempo. Acho. É porque o Dani Olmo foi titular hoje. Acho. Lamine Yamal, Rafinha e o Ferran. Acho que é esse o time que ele vai colocar pra final. E agora, cara? Eu sei que o time, né, tá cansado. Que bom que o Hansi Flick usou essa partida pra preservar alguns jogadores. Certo é que o time tá cansado. Certo é que é uma corda esticada na temporada. Mas é aquilo que eu falei. O título de Copa do Rei sábado atesta esse título de La Liga. Dá a confiança necessária, dá o suporte necessário e ainda deixa o teu rival desmotivado, porque daí o rival não vai estar pensando nas últimas rodadas da Liga. O rival já vai estar pensando na saída do Ancelotti. O rival já vai estar projetando a próxima temporada. Então é acabar com as chances de título do Real Madrid e se confirmar. E pra mim, cara, esse título de Copa do Rei é um empurrão para confirmar o título de La Liga. E a Champions daí é outro mundo, são 2 duelaços ali contra a Inter, que daí é muito específico, a gente não pode falar disso agora. Final de Copa do Rei. Tudo é sábado no La Carturra. E seguimos líderes, né? É importante mencionar que no mínimo 4 pontos à frente do Real Madrid. Como o Hansi Flick mesmo diz, uma partida a menos, 3 pontos a mais, né? Um partido a menos, 3 pontos mais. É isso. Uma partida a menos, 3 pontos a mais. Uma partida a menos, 3 pontos a mais. Falta pouco. Falta, 34, 35, 36, 37, 38. Faltam 5 rodadas. Falta muito pouco. Falta muito pouco, tá? Para o time do Barcelona confirmar esse título de La Liga. Falta muito pouco. Amanhã o Real Madrid enfrenta o Getafe, a tendência é o Real Madrid ganhar, mas quem sabe? Quem sabe? É fora de casa, vai que não sai empate também, eles provavelmente vão preservar, porque eles vão ter só 2 dias até a final. Enfim, ficamos de olho aí.